Nesse vídeo, pessoal, nós vamos aprender a fazer a ligação de interruptor simples, tá? Em três diagramas: diagrama multifilar, diagrama funcional e no diagrama unifilar, que é o mais importante, né? Mas para a gente saber entender o diagrama unifilar, nós precisamos antes, né, compreender o diagrama multifilar. O interruptor simples é um interruptor que comanda lâmpada ou lâmpadas, né, de um único ponto. Tá? Eu sempre vou estar comandando lâmpadas com interruptor simples de um único ponto. Não tem como eu comandar uma lâmpada com interruptor simples, né, de mais de um ponto. Tá, ok? Nós temos três possibilidades aí com interruptor simples: uma tecla, duas teclas ou três teclas, tá? Então vamos ver cada uma dessas situações aí. Primeiro vamos entender como é que ele funciona. O funcionamento é bem simples, né? O próprio nome do interruptor já é interruptor simples ou interruptor de uma seção, tá? É a mesma coisa que interruptor simples. Então tá aqui, esse aqui é o símbolo dele para diagrama multifilar, tá? Ou ele vai estar dessa forma, né? Internamente ele vai estar com a lâmina assim aberta, não vai passar corrente, ou vai estar assim, fechado. Se você teclar, ele muda de posição, ou uma ou outra. Aqui tem uma figura, né, do interruptor. Você perceba que ele tem dois bornes, né, para ligação. E eu vou aqui simular, né, como é que é o funcionamento dele. Então, quando eu teclo ele, a lâmina fecha, ó. A lâmina que eu falo é interna dele, né? Uma lâmina metálica, ela fecha e aí eu consigo ter corrente elétrica. Se eu teclar novamente, eu abro. Ok? Funciona assim, ó. Teclou, ele muda de posição. Aberto para fechar. Não tem o que complicar, é bem simples. Tá? Esse é o funcionamento de um interruptor simples. Ele é utilizado para comandar lâmpada ou lâmpadas, né? 127 volts. Então, vamos ver aqui o primeiro esquema, o primeiro diagrama é o comando de uma lâmpada de 127 volts com interruptor de uma seção, ou seja, com um interruptor simples. Aqui está o diagrama multifilar, né? Tá? Essa setinha vermelha aí é só para indicar que a corrente elétrica nesse ponto aí ela não passa, né? O caminho está interrompido, está aberto. Bom, a gente precisa entender aqui nesse diagrama, pessoal, uma sequência, né, de ligação que vai nos ajudar depois a entender o diagrama unifilar. Então, percebam que nós temos ali na rede um neutro e uma fase, né? O neutro é o N, a fase é o R, e nós vamos seguir a seguinte sequência de ligação. Eu vou levar um condutor fase, eu vou derivar do condutor fase e vou entrar no interruptor, em um dos bornes do interruptor, pode ser em qualquer um deles. Depois, no outro borne do interruptor, eu vou ligar um condutor até a lâmpada. Esse condutor que é ligado do interruptor para a lâmpada ou em outras ligações de um interruptor para o outro interruptor, a gente chama de condutor retorno. Então eu entrei com uma fase no interruptor, saí com um condutor até a lâmpada, que nós vamos chamar de condutor retorno, e o outro borne da lâmpada nós vamos ligar ao condutor neutro. Tá? Então essa é a sequência que a gente precisa memorizar. Interruptor de uma seção comandando uma lâmpada 127 volts. Entro com o condutor fase, saio com o condutor fase do interruptor e levo até a lâmpada, né? E do outro lado da lâmpada eu vou conectar um condutor neutro. Agora eu vou simular aqui, né, como é que funciona o circuito. Ó. Então, se eu teclar, o que vai acontecer? A corrente que estava parada ali, ela vai circular, ó, e vai acender a lâmpada. Ok? E a lâmpada permanece acesa. Se eu teclar novamente, eu interrompo a corrente elétrica e a lâmpada apaga. Ok? Esse
é o diagrama multifilar, né, para uma lâmpada 127 volts comandada por um interruptor de uma seção ou por um interruptor simples, é a mesma coisa. Fechou, né? Interruptor, aqui abriu. Tá? Agora vamos ver essa mesma ligação, só que um diagrama funcional. Aqui eu estou mostrando, né, o interruptor por trás, facilita bastante para quem vai ligar, né? Então eu tenho lá a mesma sequência, ó, vou vir com uma fase, vou levar em um dos bornes do interruptor, levei no borne superior, saio com o condutor retorno do outro borne do interruptor, entro na lâmpada e do outro lado da lâmpada eu vou conectar um condutor neutro. Agora eu vou fazer o diagrama unifilar, que é o que a gente vai ver em projeto elétrico. Então, percebam que agora eu tenho aqui o desenho, né, de um cômodo em planta baixa, que eu estou pegando o desenho de uma sala de jantar, por exemplo, né? Tenho lá um quadro de luz que está representado ali por QDL, né, quadro de distribuição de luz. E aí, ó, a partir do quadro nós vamos fazer a ligação. Primeiro eu vou colocar aqui o ponto de luz aqui no centro da sala, né? Ó. Tá ali um ponto de luz, ele está ligado no circuito 1, ele tem 100 watts de potência e ele vai ser o meu ponto A. Vou colocar também o interruptor de uma seção, interruptor simples, né? Percebam que tem lá a letra A, né? Para amarrar o interruptor com o ponto de luz, ok? E agora eu vou começar a indicar a tubulação, indicar os eletrodutos. Então eu vou sair com o eletroduto do quadro, vou até esse ponto de luz, né, que é uma caixinha octogonal. Deste ponto de luz eu vou até o interruptor. Então eu indiquei todo o caminhamento do eletroduto aí. Tá? E agora eu vou indicar os condutores do eletroduto. Aí eu preciso seguir aquela sequência que nós vimos anteriormente. Então, eu vou vir com o condutor fase, né, do circuito 1, peguei lá no quadro, no disjuntor do circuito 1, passei por esse ponto de luz aqui, né, por essa caixinha de teto, não vou ligar nada aí, vou chegar com essa fase lá no interruptor. Do interruptor, eu liguei essa fase em um dos bornes do interruptor e o outro borne do interruptor eu tenho que sair com o condutor retorno lá. Estou indicando lá o retorno, qual é o ponto de comando que ele está associado. E esse condutor retorno chegou até a lâmpada, até o ponto de luz. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que levar um condutor neutro até o ponto de luz, né? E também um condutor de proteção. Pronto, aí eu termino a ligação do meu diagrama unifilar, né, para uma lâmpada 127 volts com interruptor de uma seção. Vou agora fazer o comando de duas lâmpadas de 127 volts com interruptor de duas seções. Então, seria dois interruptores simples, né? Mesma coisa, né? Eu vou fazer primeiro em diagrama multifilar. Então a sequência aqui é parecida, né? O que vai mudar aqui é o número de retornos. Então aqui eu vou vir com o condutor fase, vou entrar no interruptor, né? Que está o símbolo do interruptor de duas seções. Vou sair com dois retornos, que agora eu vou comandar duas lâmpadas, né, separadamente. Uma eu chamei de LA e a outra de B, LB. Então sair com dois retornos, cada retorno vai para uma lâmpada. E do outro lado da lâmpada eu vou entrar com um condutor neutro, né, e vou jampear, vou interligar de uma lâmpada para outra. Ok? Essa é a sequência de ligação. Entrei com um condutor fase no interruptor de duas seções. Sair com dois retornos, cada um para uma lâmpada, e do outro lado da lâmpada o condutor neutro. Nós vamos agora simular o funcionamento, né? Ó. Se eu fechar, se as duas teclas estiverem abertas, não tem corrente elétrica, a corrente não acha o caminho aqui para chegar até a lâmpada. Se eu fechar a tecla da esquerda aqui, eu acendi o ponto B, aí a corrente está passando, ó. Está se fechando aqui no circuito. Se eu fechar a outra tecla, eu acendo a lâmpada do ponto A.
se eu teclar novamente, eu vou abrir, né, as duas teclas, né, e aí as lâmpadas ficam apagadas. E a corrente agora não consegue mais circular pelo circuito, ok? Vou fazer o mesmo circuito aqui em diagrama funcional. Está aqui o interruptor de 2 seções, ele tem 4 bornes, né? Vou vir com uma fase, ó. Vou entrar em 2 bornes aqui, que são como que é comum, né? Vou sair com 2 condutores retornos, cada condutor vai para um borne da lâmpada, né? E do outro lado de cada lâmpada eu vou levar o condutor neutro. Agora o diagrama unifilar. Então agora eu tenho aqui uma sala de estar, né? Eu vou ter lá um ponto de luz no centro dela e vou ter um outro ponto de luz na parede, tá? Então agora eu vou precisar de 2 teclas, de 2 interruptores simples ou um interruptor de 2 seções para comandar separadamente cada um desses pontos. Então eu vou indicar lá o meu interruptor, né, com 2 seções ou 2 interruptores simples. Ali ao lado da porta, né? Cada ponto eu identifiquei por uma letra, né? Os 2 pontos estão no mesmo circuito, que seria o circuito de número 1. E aí eu vou fazer a ligação vou indicar os eletrodutos. Então eu vou sair com o eletroduto do quadro, vou até o ponto A. Do ponto A eu levo até o ponto B e aí eu interligo no interruptor. Ok? Agora vou fazer aquela sequência de ligação que eu mostrei anteriormente, né? Vou sair com o condutor fase do quadro, do circuito 1, né? Vou levar até o interruptor, então ele saiu do quadro, ele vai passar pelo ponto A, não vai ligar ninguém aqui essa fase, ela vai chegar lá no interruptor, né? Depois do interruptor eu saio com 2 retornos, um retorno para o ponto A e o outro para o ponto B. O ponto A já está ligado aqui, agora eu tenho que levar um retorno até o ponto B. Tá lá, ó. O que está faltando agora? O condutor neutro, saí com ele lá do quadro, cheguei no ponto A, vou fazer uma emenda aqui e vou levar ele até o ponto B. E também tenho que levar um condutor terra, um condutor de proteção, né? Nos 2 pontos de luz. E aí eu concluo. Muito bem, agora para finalizar, o comando de 3 lâmpadas 127 volts, né, com interruptor de 3 seções. Então agora eu vou ter 3 teclas aqui, né, cada tecla comandando uma lâmpada. Ok? Vamos ver primeiro em diagrama multifilar. Vamos aqui entender a sequência de ligação, né? Eu vou vir com o condutor fase, vou entrar no meu interruptor de 3 seções. Em um dos lados dele, ele vai ser comum aos 3 bornes, né? Vou sair com 3 condutores retorno, cada retorno para uma lâmpada, né? Para A, para B e para C, então tem 3 retornos. E do outro lado da lâmpada eu vou ligar um condutor neutro, que vai ser comum às 3 também. Ok? E aí a gente vai agora simular o funcionamento aqui, ó. Então, se eu teclar o primeiro interruptor, aliás, desculpe, né? Aqui só estou mostrando que a corrente não passa, né? Tá com as 3 teclas abertas, as 3 lâminas internas estão abertas e a corrente não consegue passar. Agora sim, se eu teclar a primeira tecla à esquerda, eu vou ligar a lâmpada C. As outras duas continuam abertas e continuam apagadas. E aí na sequência, ó, eu vou ligar a tecla do meio, vou ligar o ponto B. Então eu vou ter aqui 3 correntes, né? Cada lâmpada com a sua corrente. E por fim, a terceira tecla vai ligar o ponto A. Então as 3 lâmpadas acesas. Aí eu posso fazer o inverso agora, né? Vou desligar o ponto A, o ponto B e o ponto
ponto C. Ok? E aí a corrente agora não circula, né? Ela chega nas teclas do interruptor e não encontra um caminho para fechar o circuito. Vou fazer agora o diagrama, mostrar o diagrama funcional. Está aqui o interruptor, né, de 3 seções, ele tem 6 bornes. Então a sequência é um condutor fase, né, comum aqui a 3 bornes, e aí eu vou sair com 3 condutores retornos, cada um para uma lâmpada. Ó. Tá? E do outro lado da lâmpada, um condutor neutro. E por fim, o diagrama unifilar. Vou ter lá o meu quadro, né, que já está lá. Agora eu vou ter 3 pontos de luz aqui. Um sobre a mesa de jantar, um sobre a pia, né, da cozinha e um outro na parede. Então o A, o B e o C. Todos estão no circuito número 1. E vou ter lá ao lado da porta, né, um interruptor de 3 seções. Está lá indicado, com as 3 letras. Vou fazer a interligação do eletroduto partindo do quadro, né? Ó. Vou para esse ponto A, depois vou para o C, para o interruptor e lá para o ponto B, certo? E agora eu vou indicar a fiação, seguindo aquela sequência que nós vimos anteriormente. Eu vou sair com uma fase do circuito 1, vou passar aqui pelo ponto A, não liga ninguém. Ela vai lá no interruptor, né? No interruptor de 3 seções. Dali eu vou ligar essa fase no interruptor. Daí eu vou sair com 3 retornos de lá. O A, que vai ligar esse ponto aqui em cima da mesa. Vou sair com o B, ó. Vou levar lá na lâmpada da cozinha, ó, da pia da cozinha, desculpe. E depois vou sair com o retorno C, que vai vir aqui. Vai passar pelo ponto A, né, e vai vir até o ponto C aqui que está na parede. O que está faltando agora? Falta o condutor neutro, né? Vou sair com ele lá do quadro, do circuito 1. Vou vir até o ponto A e aí eu vou fazer 2 emendas. Uma eu vou derivar para o ponto B e a outra para o ponto C. E por fim o condutor de proteção, condutor terra. Também vou sair com ele lá do quadro, vou vir até o ponto A e fazer a derivação, a emenda para os outros 2 pontos. Pronto, está concluído a ligação, né, em diagrama unifilar de 3 lâmpadas com interruptor de 3 seções, ok? Bom pessoal, o que tinha para essa aula era isso, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.